Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 31 de março de 2024, meados de um domingo, portanto, haja visto o relógio está em torno de 9h44 da manhã. Estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Agradeço desde já aos novos inscritos e aos mais de 15 mil views, um pouco mais de 7 meses, que é o tempo em que foi criado o presente canal, canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, informo, contudo, no ponto que o propósito do presente canal consiste exatamente em 3D, ou seja, 3 dimensões. O canal, batizado inicialmente como Sabino Advocacia News e ulteriormente alterado para o Pórtico Jurídico News, também canal da cidadania, que é conexo ao primeiro canal criado a saber o oráculo, o conhecimento da fé, mas o fato é que em ambos os canais, diariamente, você tem a oportunidade de ouvir e assistir de forma gratuita os mais diversos vídeos versando sobre o direito da cidadania, notadamente no que aduz as temáticas, as relevantes temáticas de direito constitucional, que diariamente vem sendo deliberado e pacificado pelo STJ, que é considerado o Tribunal da Cidadania, e o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita, Rui Barbosa, não ouvidado em dizer, ter a faculdade de errar por último. O fato é que tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal vem deliberando sobre as mais diversas temáticas, bem como a liberação do porte e o uso de maconha, até certo ponto, que também já foi objeto de um vídeo-aula que será publicado talvez no decorrer da presente semana. O STJ também recentemente alterara a revisão da vida toda, que é uma temática que versa sobre direito previdenciário, direito dos aposentados. Está pendente no Supremo Tribunal Federal o julgamento, conclusão do julgamento do FGTS. O Supremo Tribunal Federal já deu início, por meio da ADPF 442, início ao julgamento, cuja relatora é a ex-ministra aposentada, saber sua excelência, doutora Rosa Weber, no sentido de discriminar o aborto. Mas o STJ, no bojo da ADI 5941, combinado com o recurso extraordinário 860-631, pacificado também a temática no sentido de permitir que bancos e demais instituições financeiras regido pelo Sistema Nacional de Habitação tome imóvel financiado de devedores, independentemente de ordem judicial ou ter que acionar a justiça. Por simetria, no final do ano passado, em que pese o Congresso Nacional composto pelas duas casas, ou seja, Casa Baixa com 513 deputados federais que representam o povo, dividido pelo H de humanismo, pela Casa Alta com 81 senadores representando os estados, o Distrito Federal e o Distrito Federal. Mas o fato é que o atual governo do PT propôs, submeteu ao Congresso o clássico marco das garantias com o objetivo de possibilitar os banqueiros uma segurança jurídica em tese para poder ofertar empréstimos de financiamento de bem imóvel ou imóvel com taxa de juros menores. Mas na prática, dado o projeto que fora ipsilis aprovado no final do ano passado pelo Congresso, acabaram mais prejudicando os trabalhadores, consumidores, especial classe média, do que propriamente beneficiando, a ponto de permitir até mesmo que os bancos, doravante, ou a partir de então, tomem veículos financiados com o Instituto da Alienação Fiduciária, por simetria do que fizeram com o julgamento
da constitucionalidade ou não da Lei 9.514/97, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, mas o fato que, por simetria, o Congresso, não obstante o presidente Lula ter vetado este ponto, em não permitir que os bancos promovam a classificação de busca e apreensão pela via administrativa, ou seja, sem ter que acionar a justiça, mas o veto do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí no poder pela terceira vez, fora literalmente derrubado pelo Congresso, doravante permitindo, por simetria, ao que fizeram aos financiamentos de imóveis, autorizando o Congresso também, autorizando os bancos a reaver ou tomar imóveis, veículos, no caso, financiados de devedores, independentemente de ter que ajuizar a classificação de busca e apreensão. E isso sempre vi com muitas reservas, pois geram insegurança jurídica. Pois antes já havia manifestas e reiteradas supressões e abuso de direito por parte do banco, que detém o poder econômico, jurídico, em detrimento do consumidor. Hoje, com esse aval do Congresso do Supremo Tribunal Federal, por via reflexa, a população fica mais vulnerável, ou ficara mais vulnerável, razão pela qual, na qualidade de advogado constitucionalista e processualista, desde já oriento para todos aqueles que têm financiamento de veículos e de imóveis ativos, se tiver inadimplente por algum viés de desemprego, perda de renda e doença, etc., procure um advogado especialista em contratos, especialista em direito imobiliário, especialista em direitos e obrigações, o mais rápido possível, para tentar encontrar o melhor termo, para tentar, pelo menos, evitar que você perca tudo. Fique sem imóvel, fique sem a sua casa própria, fique sem o seu veículo, não obstante você a ter pago uma quantidade expressiva, pois no pior das hipóteses em que pese, você terá no mínimo direito a uma prestação de conta. É isso. Razão pela qual convido novamente o senhor e a senhora que estão chegando agora no presente canal, para, se gostar do presente vídeo, dar seu like, apertar o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que serão postados no presente ano corrente, que não serão poucos. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, para, assim como você, as mesmas também tenham a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo de grande relevância para o direito da cidadania. Mas no presente canal você também tem a oportunidade de diariamente ter acesso à videoaula que fala sobre filosofia, sobre os protagonistas do ateísmo, Nietzsche, Marx, Freud, Schopenhauer, os materialistas, Armínio, os grandes protagonistas da teologia cristã, Martinho Lutero, o grande e transcendental João Calvino, autor da Segunda Reforma Protestante, os calvinistas. Mas você tem acesso a videoaulas sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, o estoicismo, o lilismo, materialismo, teocentrismo, antropocentrismo e até mesmo nos cânones ou nos postulados da neurociência. E por que não falar, em alguns momentos, eu verticalizo até mesmo utilizando ensinamentos da transcendental psicanálise de Klein, Freud, Jung e Lacan. Razão pela qual convido humildemente você a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, para fazer parte e se tornar parte integrante do presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Por último, porém não menos importante, o presente canal também trata de uma temática de teologia, reverberando do primeiro livro de Gênesis, escrito por Moisés, ou seja, Moisés escrevera os 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio. Mas, ao longo da grade do presente canal, eu também verticalizo e contextualizo as mais diversas temáticas do direito da filosofia, também contextualizando com a teologia cristã, islâmica, judaica e etc. E não à toa, hoje, estou voltando aqui
para fazer um vídeo aula em 3 dimensões, ou seja, sob a perspectiva de fato, valor e norma à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Razão pela qual, desde já antecipo o título objeto do nosso estudo de hoje. Abre aspas. Qual o verdadeiro espírito da Páscoa, sob a perspectiva de fato, valor e norma à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como defendia o grande e transcendental dramaturgo e poeta britânico, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E aí me vem à mente o grande protagonista da teoria da probabilidade, qual seja o poeta e filósofo francês Blaise Pascal, para quem certa feita não ouvidarem dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas Blaise Pascal, para além de ser autor da respectiva frase, também ficara conhecido quando, se dirigindo para os ateus pelo viés teísta e ateísta, dizia que o homem que crê em Deus, em tese, se Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não poderia se dizer o mesmo para os ateus, o homem que não crê em Deus, pois se Deus existir, o seu prejuízo será incalculável. É isso que defendia o grande e erudito pai da probabilidade, qual seja Blaise Pascal. Dito isto, e para que o vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, já vai somente aqui com quase 12 minutos, somente desse pórtico de entrada. Começo lembrando que todo texto, seja ele dissertativo, narrativo, literário, em que pese, deve preceder no mínimo de antíntese ou introdução, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. Razão pela qual dou início à nossa primeira parte, qual seja a introdução, no sentido de fazer uma contextualização sob a perspectiva teológica, filosófica e histórica, para você poder entender os contornos e alcances do pano de fundo ou de meta da presente temática. No sentido de lembrar, contudo, no ponto, a origem, ou gênese do dia de hoje, a saber, o dia de Páscoa, onde a Igreja Católica, notadamente a Igreja Católica, comemora hoje. Para você poder compreender o básico do básico deste importante dia, qual seja a Páscoa, que estamos dentro dele, temos que viajar no período do Carnaval, finalzinho do Carnaval, qual seja a quarta-feira de cinza. Pois é, a quarta-feira de cinza serve de marco inicial para a clássica quaresma, que se dá exatamente, pega a data que vai cair a Páscoa, em todos os anos, retroage 40 dias e você chega notadamente na quarta-feira de cinza, que dá início à clássica quaresma da Igreja Católica. E a Igreja Católica faz isso exatamente em alusão aos 40 dias em que Moisés, no Antigo Testamento, passara orando no deserto e voltara ipsilis, ou seja, literalmente iluminado, a ponto de inspirar o grande pintor Michelangelo a construir, e por que não dizer, a esculpir a erudita e bela estátua ou escultura de Moisés, a ponto de Michelangelo, quando conclui a respectiva estátua de Moisés, remontando aquele período em que ele passara 40 dias, 40 noites no deserto, voltara a ipsilis iluminado, quando terminou, dada a obra, achou que ficou tão perfeita que pediu para Moisés até mesmo falar. Isso aí está lá se encontra essa estátua, notadamente no Vaticano. Mas a quaresma remonta também à nova e eterna aliança. Jesus
reproduzindo essa mesma liturgia feita por Moisés de 40 dias no deserto, orando, também em sede da nova e eterna aliança, repetida. E a Igreja Católica Apostólica Romana, quando eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, entendam-se, é a igreja que se dá por base de Roma, criada por Roma, que era o maior inimigo do Todo-Poderoso, o maior inimigo de Deus, apostólica com base nos apóstolos, e que tem como crença acreditar em um único Deus, razão pela qual ela é parte integrante das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, com cerca de quase 2,5 bilhões de cristãos no mundo. A segunda, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até isso de 2050 o cristianismo o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, do ranking, não obstante mais antigo ou mais remoto, qual seja o judaísmo, com 13 milhões de judeus, semitas ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada essa guerra de titãs, essa guerra santa de titãs, desde o último dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, 2023, onde já morreram milhares e milhares de pessoas dos dois lados, notadamente e expressivamente no lado da Palestina e da faixa de Gaza. Pois bem, você já sabe o que é a origem da quaresma. E a quaresma se dá exatamente, dá início na quarta-feira de cinza, se estendendo até hoje, que é o dia da Páscoa. De acordo com o Concílio de Roma, de idos de 1000, o Concílio de idos do Vaticano, Concílio 2 do Vaticano, que orientaram a Igreja Católica para, a partir do 5º domingo de Quaresma, cobrir todos os santos e cruz das igrejas católicas. E esse 5º domingo de Quaresma se dá exatamente no domingo de Ramos, que representa aquele momento em que Jesus triunfara no lombo do jumento, filho de jumenta, em Jerusalém. E aí esse 5º domingo se dá exatamente no domingo de Ramos, ocasião em que a Igreja Católica liturgicamente cobre todas as cruzes da Igreja Católica e também os santos. Não obstante todas as cruzes da Igreja Católica serem literalmente descobertas a partir da sexta-feira e os santos permanecendo até o sábado, ato contínuo somente sendo descoberta. E aqui fiz para simbolizar, aqui um pano branco, um véu branco. Hoje é o dia de descobrir todos os santos. Aqui temos, de um lado, a mãe de Jesus, Maria, e mãe de Jesus, esposa do poder do Espírito Santo. Aqui do lado temos a padroeira do Brasil, e no meio tem no meio não porque ela é maior do que Maria, tem no meio porque ela estava mais alta e não tinha como colocá-la de forma diversa. Santa Rita de Cássia, que é italiana, uma santa muito famosa. Inclusive firmei batismo na igreja de Santa Rita de Cássia, notadamente em Ponta Negra. Tive a honra no ano passado de ser agraciado com o dom do poder do Espírito Santo na Igreja Católica, que antes eu era na Igreja Protestante, mas fiz questão de ser rebatizado na Igreja Católica, exatamente por ser a Igreja Católica aquela que mais, em tese, representa a palavra de Deus, não somente representa, como simboliza de forma transcendental e erudita, portanto, o cristianismo, na acepção jurídica do termo. Não obstante, em tese, como um justo filósofo cristão,
pois, como já venho dizendo a Lures, assim como não faço discurso partidário no presente canal, não farei, não tenho a menor pretensão de fazer nenhum discurso de caráter eminentemente político partidário, também por via reflexa não tenho por premissa e por filosofia fazer nenhum discurso religioso de caráter eminentemente ideológico, tampouco partidário. Pois para mim, o que importa é você acreditar em um único Deus, a saber, o Senhor dos Exércitos dos Anjos do terceiro céu, aquele que Epimênides, 500 anos antes de Cristo, o denotara como o Deus desconhecido. E os cretenses da época, perguntando para Epimênides, 500 anos antes de Cristo, notadamente no Areópago, que era uma das cortes supremas da antiga Grécia, ao lado do tribunal dos Heliastas, composto pelas 10 tribos da antiga Grécia. Inclusive, o Areópago, em que pese, julgava os crimes de sacrilégio. Já o tribunal, a Corte Suprema dos Heliastas, representada pelas 10 antigas tribos da Grécia, por via reflexa, fora palco do julgamento de Sócrates, do grande pai da filosofia, em Isis, de 399 a.C. Naquela sentada, o seu querido discípulo Platão, indignado porque Sócrates não se defendia de gravíssima acusação, e ele disse: não irei me defender de uma acusação que não existe. E Jesus, por via reflexa e por simetria, em sede da nova e eterna aliança, fizeram o mesmo. Também, quando foram submetidos a 3 cortes, a primeira, o Sinédrio, composto por 70, 71 anciões, cujo o chefe era representado pelo Caifás, fora julgado, submetido à primeira instância do Sinédrio, sob o domínio de Caifás, depois submetido à segunda instância, sob o governo de Pôncio Pilácio. Pôncio Pilácio teve a oportunidade de reconhecer por 3 vezes a inocência de Jesus e preferiu entregar Jesus à mercê da própria sorte. Remeteu para a terceira instância, que era do imperador Herodes. Chega o processo de denúncia de condenação de Jesus na mão do imperador Herodes. Herodes se declina da competência e devolve para a segunda instância, qual seja Pôncio Pilácio. E Pôncio Pilácio, tendo a oportunidade por 3 vezes de reconhecer a inocência de Jesus, preferira quedar-se omisso e entregar Jesus simplesmente à mercê da própria sorte, ou seja, de seus maiores algozes, ou seja, na pessoa de Caifás, que era o chefe do Sinédrio. Veio, portanto, que não é tarefa fácil entendermos os verdadeiros contornos e alcance do dia do Senhor. E a cruz, o pano branco já é tirado dela desde a sexta-feira. Ao revés do que aduz aos santos, somente hoje é que ela ficou despida do manto branco. Vejo, portanto, que o dia de hoje é comemorado com chocolate e com coelhinho da Páscoa. Muitos fazendo menção a este dia, perguntam por que o dia da Páscoa, domingo da Páscoa, que estamos a falar, o que é objeto do nosso estudo de hoje, por muitos católicos, muitos teólogos consideram como que o ovo da Páscoa representa a ressurreição de Jesus, o renascimento, a renovação, a fertilidade. Existe passagem também na história medieval, remontando também a ideia de que se comia ovo de galinha mesmo, ovo de animal, em menção à fertilidade, à renovação, à transformação, à purificação. Mas, para outros, o ovo
da Páscoa simboliza meramente um rito, e por que não dizer uma liturgia meramente comercial, assim como é o Natal, onde na Páscoa, por exemplo, a indústria do comércio de peixe ganha muito dinheiro, fortunas, e hoje na Páscoa também por via reflexa fatura muito dinheiro com chocolate. Mas quando a gente vai para a Bíblia, notadamente no livro de Mateus 23, 3, 7, combinado com Isaías 59, 5, 7, a gente encontra algumas passagens fazendo algumas menções do ovo, da galinha. No caso de Mateus 23, 37, o mesmo faz menção até à galinha e aos ovos, bem como em Isaías 59, 5 a 7, faz também um análogo da galinha, da galinha e do ovo, como uma espécie de metáfora, ou fazendo uma espécie de análogo, que é uma comparação da inequidade, ou seja, da injustiça, da imoralidade do homem, da hipocrisia e da cegueira espiritual. Quando a gente vê a galinha e o ovo de galinha sendo citado, né, nessas duas passagens de Mateus e de Isaías, Mateus 23, 3, 7, Isaías 59, 5 a 7, a gente vê exatamente o ovo e a galinha sendo usado como uma analogia à perversidade, à hipocrisia, à inequidade ou injustiça, à imoralidade do homem. Não à toa, vem se falando muito aí em Evangelho de Fariseu. Exatamente isso. Evangelho de Fariseu, que será objeto de um vídeo aula, e esta é mais uma razão para você se inscrever no canal. Irei falar tudo que você precisa saber acerca do que significa Evangelho de Fariseu. Mas Jesus, na Nova e Eterna Aliança, fora pedagógico, no sentido de dizer que os fariseus conseguiam enxergar um argueiro no olho de seu irmão e não conseguiam enxergar uma trave que estava atravessada nos seus olhos. Estava exatamente a falar da clássica cegueira espiritual, que as pessoas usam a palavra de Deus em vão, falam uma coisa e quando Deus entra no seu coração vê exatamente outra, ou seja, só maldade, perversidade, iniquidade, imoralidade, ingratidão, improbidade e etc. Não à toa, Cristo Jesus fora pedagógico quando falara que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual, no dia de hoje, devemos fartarmos o nosso coração com coisa boa, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Um dia para Deus é como 1000 anos, assim como 1000 anos é como um dia para Deus. Faz expressivo quase 2000 anos que Jesus foi alçado aos céus após a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia, que é representado exatamente hoje, no dia de Páscoa. A Páscoa, para a perspectiva jurídica, filosófica e teológica, que quero que você entenda, o verdadeiro espírito, a verdadeira essência da Páscoa, reside exatamente nesse momento, em que Jesus, quando for ao templo, se depararam com os fariseus, transformando aquele templo, ou seja, a casa de Deus, no verdadeiro comércio persa. E ele, não obstante ser Deus, ele ter se feito maldito, para nos fazer bendito, ele ter se esvaziado do trono de Deus, na pessoa, ter se feito homem, na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, ele também se indignaram no templo, a ponto de pegar um chicote e sair dando as mais legítimas reprimendas, pois se indignar é legítimo, desde que
se faça no palco adequado. E quando estamos a falar do Criador do céu e da terra, aquele que no livro de Apocalipse disse ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém? Para ele não existe limite. Deus é atemporal. Para além disso, ele não se submete ao tempo dos homens e, pior ainda, à nossa vontade. E esta é a razão pela qual o homem pede, ora e ora, reza e reza, e às vezes parece nunca acontecer. Porque Deus não atende os nossos pedidos dentro do nosso tempo, e sim dele, pois ele é atemporal. Para além disso, ele não nos atende dentro da maneira que pedimos, e sim dentro do seu modus operandi. Veio, portanto, que, apesar da indústria do ovo, dos ovos de Páscoa, de chocolate, comemorar hoje, em sua grande maioria, com a valoração desta liturgia comercial, ou seja, o consumo exacerbado de ovo, de Páscoa, de chocolate, mas o que devemos no dia de hoje exatamente comemorar e buscar é o verdadeiro espírito, é a verdadeira essência desse dia, que representa a ressurreição de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se indignara no templo e pedira para aqueles fariseus destruir aquele templo, os fariseus ficaram sem acreditar nas palavras de Jesus, a ponto de dizer e se dirigir para o Rabi, pois não obstante eles não acreditar que ele era filho do homem, ao revés, eles o respeitavam como mestre, e não à toa o chamavam de Rabi. E os fariseus, à época, com essa fala de Jesus mandando destruir aquele templo, que eles haviam construído a expressivo 46 anos, Jesus disse, destrua esse templo, que eu irei o reconstruir em apenas 3 dias. Os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Deus, de Jesus, a ponto de dizer, como é que o Senhor está dizendo que vai mandando ele destruir um templo e irá reconstruir em apenas 3 dias um templo que levamos expressivo 46 anos para construí-lo? Os fariseus, com a cegueira espiritual que estavam revestidos, não conseguiam entender o verdadeiro espírito das palavras de Deus, assim como as pessoas, todos aqueles de sua época. Jesus estava simplesmente dizendo que derrubasse aquele templo de tijolo e de concreto, que ele iria o reconstruir em apenas 3 dias, não de tijolo e de concreto, mas por meio do seu corpo glorificado. Quando Jesus é alçado da cruz e se faz maldito para não fazer bendito, como ele havia prometido lá naquela sinagoga para os fariseus, que destruísse aquele templo, que ele iria o reconstruir em apenas 3 dias, como ele não fica devedor de nenhuma de suas promessas, tão poucas inefáveis palavras, ele cumprira. No 3º dia, logo após a sua inefável crucificação, ele ressuscita. E é esse o verdadeiro espírito que deve se comemorar o dia de hoje, a Páscoa. A ressurreição do Filho do Homem, do Filho unigênito de Deus. Aquele que estava no trono de Deus, se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, pois ele sabia e sabe, há de eterno, que somos, dada essa nossa miserável natureza humana, incapazes de sermos salvos pelas nossas obras. E aqui me vem à mente a erudita e transcendental tese da soberania divina de João Calvino, a ponto de dizer que Deus é poderoso de tal maneira que ele só salva e escolhe quem ele quer. E nesse ponto João Calvino, em tese, não estava errado, pois basta observar toda a cronologia bíblica, não demanda-se nenhum esforço hercúleo para observarmos que Deus fora seletivo em toda a cronologia bíblica. Na época de Noé, escolhendo Noé e sua família, e um par de cada casal. Na época da destruição de Sodoma e Gomorra, escolhendo Ló e a sua família, para
escapar da destruição de Sodoma e Gomorra. Na nova e eterna aliança, só existia 12 homens, muito abaixo da média, a saber, os discípulos. Jesus escolhe 12. Mas todos muito abaixo da média e nem um pouco ortodoxo. E desses 12, ele tinha 3 mais queridos, a saber, João, aquele que morreu, foi o único dos 12 que morreram de morte natural na ilha de Pátmos, logo após o imperador de Roma tentar matá-lo numa caldeira escaldante de azeite, e ele sai de lá ipsilítico, ou seja, ileso, sem nenhuma queimadura. O imperador diz: esse é mais um bruxo, manda exilá-lo na ilha de Pátmos, na Grécia. E aí João diz: isso aí será somente mais uma carruagem de fogo que irá me levar ao seu senhor. O imperador de Roma manda exilar João na ilha de Pátmos, e ele, ilhado, olha para os fundos, só tem um mar Mediterrâneo, olha para frente, só tem mata fechada. E a única maneira de abrir as portas do céu é com o joelho no chão e a mente lá no terceiro céu. E Cristo Jesus abre o terceiro céu e diz: trouxe um homem aqui, por lógico que estava falando de Paulo de Tarso. Coríntios 2,12, onde Paulo de Tarso diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne e ele ora por 3 vezes para Deus libertá-lo daquela angústia de Jacó, e Deus responde para Saulo, antigo Saulo de Tarso e atual Paulo de Tarso: para ti baixa a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que um homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Mas João, exilado na ilha de Pátmos, Cristo Jesus, o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém, fora pedagógico em dizer: trouxe um homem aqui, por lógico que estava falando de Paulo de Tarso. Mas ele ficou impressionado de tal maneira que não conseguiu escrever uma vírgula. Pega um papel e um lápis e escreva as 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos que ficam odiernamente ou atualmente localizados no interior da Turquia. Onde uma dos 7 anjos era Laodiceia, que só teve reprimendas. Ao revés, quando Cristo Jesus dirige a carta para o anjo de Filadélfia, é só elogios. Razão pela qual Filadélfia deve ser a igreja modelo para todo cristão ortodoxo, ou no mínimo que pretende ser. Filadélfia, para quem não sabe, deve representar no dia de hoje Pedro Simão. Quando Jesus, dissera que Pedro Simão era a rocha onde ele ia edificar a sua igreja, por lógico que Cristo Jesus representa a cruz, não estava a dizer que Pedro Simão seria a base da igreja, da sua igreja. Pois quem é a base da igreja é a Petra. Petra significa rocha. A base da igreja é o próprio Cristo Jesus. É isso aqui, a base da igreja é isso aqui. As montanhas é o lugar onde Deus se encontra. E o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte é o lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fez com Abraão. Na ocasião em que Abraão, não obstante ser natural de Ur, mas quando Deus aparece para Abraão para propor uma aliança que iria nos vincular a todos, ele estava notadamente na cidade de Arã. E ele diz: Abraão, rico, porém pagão, e o Todo-Poderoso, no alto de sua infinita grandeza, diz: abandone toda a sua parentela e vades. Ele não disse que ele fosse para Canaã. Abraão, naquela época, a Mesopotâmia é onde tudo se dera, região que tinha água, rio Nilo e o rio Eufrates, onde tudo se dá, não à toa. Todo conflito que existe, o maior conflito que existe no Oriente Médio é tudo nessa região, na região da Mesopotâmia e do rio Eufrates.
Oriente Médio. Para quem não sabe, o Oriente Médio ele é Oriente Médio porque é a linha divisória entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E não à toa é lá que existe o canal de Suez, onde dá vazão a toda a economia da Ásia, da Europa, para o mundo ocidental, que é o nosso. Mas quando Deus aparece para Abraão e manda ele abandonar tudo, e vá, e Abraão desvia o caminho, pois naquela época a Mesopotâmia estava passando por uma crise, sede e fome. Ele vai em direção ao Egito, chega ao Egito, a ponto de mentir até mesmo para o faraó, que Sara, que o nome era Sarai, Deus mudou para Sara, que significa princesa. Mas Abraão ficou com medo de ser morto pelo faraó, em razão de sua mulher, saber Sara, ser muito bonita, e não à toa, Deus colocou o nome dela de princesa. E Abraão, com medo de ser morto, mente para o faraó. Na verdade, Abraão fez uma meia mentira, pois quando ele disse que Sara era sua irmã, pois na verdade Sara era sua irmã por parte de pai. Mas o que faz na cultura judaica, o que transmite a descendência não é o pai, e sim a mãe. O que diz que um homem ou uma mulher é judeu ou judia, é se ele nascer de uma judia, uma mãe judia, e não de um pai judeu. E sob essa perspectiva, Abraão fez meia mentira, razão pela qual Deus o perdoou. Por quê? Porque ele de todo não mentira. A mentira foi uma meia mentira, pois de uma forma ou de outra, a Bíblia nos informa que Sara era sua irmã por parte de pai, e não por parte de mãe. E o faraó, quando se prepara para tomar Sara, para consumar o ato do casamento, o Todo-Poderoso aparece em sonho para ele e diz: você nem ouse chegar perto de Sara, pois ela é irmã dele. O faraó, sempre muito obediente, salva aquela época das 10 pestes, em que Deus propositalmente disse para Moisés e Arão que iria fazer com que o faraó ficasse muito teimoso e iria entrar na mente dele, para ele ficar muito teimoso, para desobedecer todas as ordens dele, para ele mostrar o poder dele diante dele. Mas o fato é que Deus usa o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte para construir a nossa fé de forma gradativa. E é isso que ele tenta diariamente fazer com cada um de nós. Razão pela qual o dia de hoje, ou seja, domingo de Páscoa, tenhamos que entender sobre outra dimensão, sobre a dimensão da ressurreição de Cristo Jesus. A igreja passa a ser o seu corpo glorificado. Para quem não sabe, um corpo glorificado é um corpo somente com carne e espírito, não existe sangue. E é esta promessa escatológica do dia do Senhor, do tribunal de Cristo, onde Deus promete que nós iremos ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado, ele atravessa paredes, ele voa. É igual o corpo de Jesus hoje. Esta é a escatológica promessa do Todo-Poderoso. O dia de hoje, domingo de Páscoa, não deve ser visto sob essa premissa dessa liturgia comercial de comprar ovo, de ir para restaurantes caros, e sim termos em mente e buscarmos a verdadeira essência, o verdadeiro espírito da Páscoa, que significa exatamente o renascimento, a ressurreição do Filho do Homem, de nosso Redentor, de nosso eterno e etéreo pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, pois ele, não obstante ser Deus, se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, porque ele sabia e sabe, dada essa nossa miserável natureza humana, que jamais, repita-se, jamais seríamos salvos por meio das nossas obras. Não à toa, o homem acaba de se confessar, acaba de assistir uma missa, acaba de ouvir um texto e já sai pecando por ação, omissão, pensamentos, etc.
E o Todo-Poderoso, depois dos 400 anos que compreende aquele período interbíblico ou intertestamentário, que remonta exatamente à indignação de Deus diante da humanidade, dada ingratidão, tanta inequidade, tanta perversidade, tanta imoralidade e ingratidão, ele se faz mal, se esvazia do trono, está lá no trono de Deus, no terceiro céu, ele se esvazia ao tamanho do esvaziamento. Do trono de Deus, ele é Deus, eu sou Deus. Eu vou ter que me esvaziar, porque sei que se eu não fizer isso, de nada adiantará o projeto de ter criado a terra, ter colocado todas as condições para suprir a necessidade humana, se eu não intervir para salvar cada um deles, pois eles, dada aquela miserável natureza humana, eles jamais serão salvos pelas suas obras. E ele, lá no trono de Deus, é o Deus Pai, o Deus poder do Espírito Santo, falando com o Deus Filho, Cristo Jesus. O filho fica imaginando, falando para o pai: pai, o senhor já tentou se colocar no lugar deles? O senhor já tentou saber por que eles são tão ruins, tão perversos, tão ingratos, tão imorais, tão depravados, na acepção jurídica do termo? E o pai disse: realmente, nunca procurei saber por que eles agiram daquele jeito. E aí é onde surge o projeto da remissão, o grande, erudito e transcendental projeto de ele ser Deus, se esvaziar do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo. Para além de ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, outro sim, por via reflexa, vim tentar convencer os judeus, que era o povo inicialmente escolhido por Deus, pois ele só é igual São Tomé, só acreditar no que viu. E não à toa Jesus, depois que fora ipsivis, ou seja, literalmente glorificado pelo Pai, ele permite que São Tomé toque nele. E aí São Tomé diz: agora eu creio. Ato contínuo, Cristo Jesus diz: você crê porque você tocou. Bendito é aquele que crê sem ver. E aí você começa a entender onde está, onde mora o verdadeiro espírito da fé. Porque Jesus, não obstante ter vivido 33 anos e meio na terra, não deixaram uma prova material, uma foto, um manuscrito. Assim como Sócrates também, interessante isso. Sócrates, considerado pai da filosofia, não deixaram nada. 500 anos de Cristo. Morreram em 399 anos de Cristo, num julgamento parecido com Jesus. Não deixaram nada. Você vai para Buda, aquele que autor do budismo, e o pai do budismo, e por que não dizendo a teoria do Zen, a teoria do meio, com base no estoicismo, dizendo que o homem deve evitar os extremos. Não à toa, todo o templo budista tem 3 portas, mas só está aberta a porta do meio. Exatamente remontando essa ideia do meio. Jesus estava no meio, na cruz. 2 ladrões, um do lado direito e do lado esquerdo. Um perdoa, um se arrepende, o outro não. Na transfiguração de Cristo Jesus, ele estava o quê? No meio também. De um lado estava quem? Moisés, e o outro Elias. Elias representando 3 anos e meio de poder que Deus deu para ele abrir e fechar os céus. E do outro Moisés, representando a lei mosaica e o êxodo. Não à toa, salvo engano, artigo 47 do livro escatológico de Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João, que morreu aos 94 anos na ilha de Patmos. Cristo Jesus, salvo engano, no artigo 97 seguinte do livro escatológico da Bíblia, é pedagógico em dar pistas de quem seria as 2 testemunhas do dia do Senhor, dando a entender que será Elias e Moisés. Não obstante outros defenderem uma corrente teológica e filosófica, defender que em tese pode ser aquele que for alçado ao céu na carruagem de fogo, Enoque, a saber Enoque, mas pela
pelo artigo 47 do livro escatológico da Bíblia, tudo indica que as duas testemunhas do dia do Senhor será Elias, representando 3 anos e meio de poder que Deus dera a ele para abrir e fechar os céus. Elias, para quem não sabe, é o profeta muito interessante, muito importante, pois ele pregara ipsilite no deserto. Chegaram na casa da viúva, para além de abastecer a jarra de azeite da mesma, garantir comida em toda a sua estada, ressuscitar o filho também da viúva. E outra coisa interessante do profeta Elias é que ele, para além de pregar exclusivamente no deserto, ele também pregara nu. E Deus mandava comida para Elias por meio dos corvos. Deus também dera poderes para Elias abrir o rio Jordão. Por via reflexa, Eliseu, seu sucessor, também teve poder otorgado por Deus para abrir o rio Jordão. Depois, o sucessor de Moisés, a saber, Josué, toca no rio Jordão e abre também para fazer a travessia, para triunfar em Canaã, atual Israel. Veja que brilhante. Mas Eliseu, sucessor de Elias, foram um dos profetas de Deus que fizeram mais milagres, como curar o filho de Sulamita com 7 espirros, curar a lepra do general da Síria, saber Naamã, com 7 mergulhos no rio Jordão, purificar o cozido que estava envenenado, fazer flutuar o machado que havia também caído no rio Jordão, fazer com que os soldados do rei da Síria ficassem cegos e depois devolver a visão, fazer com que o seu funcionário fosse acometido com a lepra, por ter se feito passar pelo mesmo na hora em que ele curar a lepra do general da Síria, saber Naamã, e Naamã queria recompensar o profeta Eliseu, ele disse que não queria nada, e aí seu funcionário, pelas costas, e a revelia do profeta Eliseu, vai atrás do rei da Síria, saber Naamã, e diz que o seu senhor, a saber, o profeta Eliseu, havia se arrependido e pediu para ele mandar o que ele havia prometido. Eliseu sabe, e Deus dá poder para ele aplicar uma lepra nos próprios funcionários dele. E por via reflexa, em que pese, Eliseu, não obstante fazer esses milagres, morreram de lepra, pois a lepra era uma doença da época. E o mais interessante de todos, que mesmo após a morte de Eliseu, a Bíblia nos informa que ele tocara no cadáver e o cadáver ressuscitou. Veja o tamanho do poder que Deus dera para Eliseu. O sucessor de Elias. Brilhante. Razão pela qual no dia de hoje a Páscoa deve ser vista não somente sob essa perspectiva comercial de comer ovo, de ir para restaurantes caros, e sim termos em mente que no momento da inefável crucificação de Jesus na cruz, naquele momento em que ele derrama a sua primeira lágrima de sangue para remir o preço capital originário do Jardim do Éden cometido por Adão e Eva, no momento em que ele leva seus 3 queridos discípulos, a saber, Pedro, Simão e Tiago, e os nomeia como vigia, ele vai orar por 3 vezes. Naquele momento ele é tomado por Satanás dizendo que ele não deve ser uma pessoa boa, deve fazer aquilo que o mundo quer, ele deve usar o poder para o que é corrente, dominante, que é ouvir, como no mundo de hoje. Aí me vem à mente aqui a Elizabeth Naumann, autora da teoria espiral do silêncio, que diz que muitas pessoas, inclusive até pregadores, autoridades das mais diversas, vão para as mídias em massa dizer aquilo que correntes dominantes querem ouvir e não que elas precisam ouvir. Ou seja, é como você pegar a Bíblia e somente defender a teoria da prosperidade, teoria da libertação, como na verdade
A Bíblia fala de castigo, fala de renúncia, fala especial de esvaziamento. Lembra da parábola do joio e do trigo? Que Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não permitisse esvaziar, se ele não se permitisse sepultar. E por sepultar se entendam, é você ter uma grandeza, um espírito de resiliência, empatia tão grandioso como Jesus teve, de se permitir se sepultar na terra, morrer, ou seja, é você dividir o pão, se só tem um pão, é você dividir o pão que você tem com aquele que está precisando, é você ser solidário com uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga, um aperto de mão, é você não ser avarento com o dinheiro, porque o dinheiro tem que ter uma função social, como eu já escrevi. Jesus disse: não existe nada de interessante você agradar o mundo, agradar quem lhe ama. Eu quero ver você agradar quem lhe odeia, quem lhe faz o mal, quem lhe persegue, quem lhe humilha. A grandeza está aí. Aí onde está o dom de esvaziamento. Porque se ele, sendo Deus, se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem servo na pessoa de Cristo, por lógico que ele está nos ensinando que se não houver esvaziamento, não haverá salvação. E ele diz: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, ser perseguido, quiçá até morto. E não à toa, um de seus maiores algozes, qual seja Saulo de Tarso, ele escolhera, quando ele ia armado até os dentes, para perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os discípulos de Jesus que se encontravam pregando na Síria. E Cristo Jesus intercepta Saulo com a tocha de fogo. Saulo, como um verdadeiro e fervoroso soldado romano, soube de plano reconhecer a autoridade de Jesus. Quando diz: quem é? E Jesus disse: Saulo, este é aquele que você persegue. Jesus. E Saulo, na primeira sentada, não olvidara em reconhecer a autoridade divina do Todo-Poderoso. Em ato contínuo, Jesus aparece em sonho para Ananias. Diz: Ananias, estou enviando aí na tua casa de beira da praia um homem. Ananias pergunta: um homem? Eu quero que você o receba, o batize e o alimente, que ele vai estar muito fraco. Pois de doravante ele será meu pregador. Ananias diz: como é o nome dele, Senhor? Diz: o nome dele? O nome dele é Saulo de Tarso. O que, Senhor? Saulo? O nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar. E Cristo, Jesus, no alto de sua infinita grandeza, disse para Ananias: Ananias, Saulo, eu escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele fora literalmente decapitado, Saulo disse ter feito um bom combate. E entenda-se como um bom combate: é você não abrir mão dos seus valores éticos e morais, é você não abrir mão daquilo que você acredita, é você não abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Mas não somente isso, pois Tiago é pedagógico, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores. Não à toa, na parábola, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, os fariseus, em mais uma de suas manifestas pegadinhas, tentava induzir Jesus a erro, ou ao estado ou a falsa compreensão da realidade, perguntando o que ele achava ou entendia sobre pagar imposto a César. E ele diz: pega a moeda, o que é que está estampado na moeda? Porque Jesus, ele tinha uma técnica de responder todas as perguntas na forma de pegadinha para os fariseus, fazendo outra pergunta, pois ele é Deus, era e é, ad eterno. Quando os fariseus perguntavam algo da Torá, ele dizia: o que é que diz a lei? Então cumpra assim. Certa feita eu fui perguntar a ele porque ele estava curando um cego de nascença num sábado, que se no passado existia um dos 10 mandamentos, que era não Deus criou o céu e a terra em 6 dias e que escolheram o 7º dia para descansar. Os judeus chamam de Shabatá. E foram interceptar Jesus e tentar condená-lo, porque ele estava trabalhando, curando no sábado, no dia de domingo, no dia de sábado. Ele disse para o fariseu: se
você tiver um carneiro, o carneiro cair no sábado, no domingo, você vai esperar o domingo para tirar ele de lá? Mas para além disso, ele fora pedagógico, no sentido de dizer, a lei, eu não sou destinatário da lei, eu sou a própria lei. Veja o tamanho da grandeza. Veja o que significa o pórtico de entrada deste dia que estamos a comemorar hoje, que é a Páscoa, em 3 dimensões, sob a perspectiva de fato, valor e norma, e não somente sob uma liturgia comercial de comer ovo de Páscoa e ir para um restaurante caro e apenas fazer o que os fariseus faziam, que era orar nas sinagogas em pé, em voz alta. E ele, lá em Mateus 6, é pedagógico. Diz, quando você quiser orar, vá para o seu quarto escuro e sozinho. E não fique orando e repetindo as mesmas coisas como os fariseus. Quando você quiser pedir algo, você nem antes de pedir, Deus sabe as suas demandas, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não haja como os fariseus. Só os pagãos se preocupam com o que comer, beber e vestir, pois aquele que é meu seguidor, o fervoroso seguidor, na acepção jurídica do termo, terá o que comer, beber e vestir, e as demais coisas serão ipsilícitas, ou seja, acrescidas. Jesus, na parábola, quando ele diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no buraco no reino do céu, não estava, por lógico, condenando alguém a ser rico. Se fosse, o rei Salomão não teria sido o homem mais rico do seu tempo. E para além disso, o rei Salomão, filho do rei Davi, estava diante do Todo-Poderoso, poderia pedir tudo, riqueza, poder, mas só pedira por sabedoria para o mesmo governar diante de Israel. Não à toa, diante de simples pedido, pois o rei Salomão estava diante do Todo-Poderoso, e para além disso, o rei Salomão sabia que o seu pai, a saber, o rei Davi, era um dos queridos do Todo-Poderoso. E essa é a razão pela qual ele poderia pedir tudo, por dinheiro, por poder. Mas ele só pedia por sabedoria para governar sobre Israel. Diante de um humilde pedido, o Todo-Poderoso não somente tornara o rei Salomão um dos 10 reis mais importantes de Israel, juntamente com seu pai, o rei Davi. Não à toa ele governara por expressivo 40 anos sobre Israel, compreendido nesse período 931 a 971 a.C. Mas o rei Salomão só pedira por sabedoria para governar sobre Israel. E para além disso, Deus tornou um dos 10 reis mais importantes de Israel, o homem mais rico de sua época e mais sábio. O rei Salomão deixa o poder subir para a cabeça, ou seja, não sabe utilizar o poder e o dinheiro, não sabe dar uma verdadeira função social, não sabe buscar o verdadeiro espírito do dinheiro e do poder. Deixa o poder, a soberba subir para a cabeça e casa-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas, e à medida em que o rei Salomão ia casando com essas 700 mulheres, todas princesas e ricas, ia agregando a riqueza das mesmas para o seu império, para o seu reinado. Para além disso, o rei Salomão acha pouco e casa-se com mais 300 concubinas. Todas essas mulheres envolvidas com os deuses pagãos. E foi a ruína do rei Salomão. Fizeram com que desviasse o rei Salomão daquilo que refletia a vontade e o propósito de Deus. Veja, portanto, que ter dinheiro, poder, não é pecado. O pecado é a maneira como você age, como você utiliza o mesmo. Aí lembrei aqui um dos grandes protagonistas da criação da bomba atômica, que há 2-3 semanas foram nomeados com o Oscar, no dia 10 do corrente mês, agora de março. O Oscar a Oppenheimer, o criador da bomba atômica, em ISO de 1945. Mas o interessante é que Oppenheimer, antes de morrer, morreu de tuberculose, morreu de um câncer de garganta, salvo engano, em 1967, muito angustiado e muito criticado por ter criado uma arma nuclear que dizimara a população, grande parte da população de Hiroshima,
notadamente em 6 de agosto de 1945, e 3 dias depois, ou seja, dia 9 de agosto do mesmo ano, a segunda bomba em Nagasaki. A estatística e história nos mostra que nessas duas cidades, por força dessas duas bombas, morreram mais de 210 mil pessoas. E hoje existe a cidade no mundo mais radioativa, é exatamente o Japão, diversamente de muitos que pensam que é Chernobyl, na antiga União Soviética, atual Rússia. Mas o que me chamou a atenção uma fala do físico, mecânico e quântico, construtor da bomba atômica, a saber, Oppenheimer, que ganhou o Oscar do melhor, em 7 estatuetas, do melhor filme, melhor ator, melhor figurino, melhor som, melhor imagem, etc. Melhor ator protagonista, fora que ele disse que, não obstante ele ser sabedor dos efeitos que objeto da sua criação, a saber, a bomba atômica, poderia causar, ele não sabia, ao revés, como os Estados Unidos iriam utilizar a mesma. Aí, com o devido respeito, e com todas as vênias aquele que pensa em sentido contrário, é alguém querer se valer da própria torpeza, ou seja, remontando essa ideia, né, de que o poder e de que o dinheiro não é proibido para Deus. Se fosse o rei Salomão, não tinha sido agraciado com poder, muito dinheiro, o homem mais rico de sua época, mais sábio, e sim a maneira como você destina, dado o poder, pois existe homens que são milionários, como na década de 1900 o americano Andrew Carnegie, considerado magnata do aço. 25% da produção de aço que abastecia os Estados Unidos era fabricada por ele. Ele chegou à sua terceira fase, final da sua vida, considerado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Convidou uns jovens, a saber, Napoleão Hill, e começaram a dizer que o seu sonho, que não queria deixar sua riqueza para seus herdeiros, não obstante o mesmo ter reservado uma quantia significativa a ponto de deixar os seus herdeiros com uma quantia que pudesse ter uma devida dignidade humana. Mas a grande parte de sua fortuna ele queria destinar para algo que continuasse a viver na memória dos vivos, como defendia um dos maiores oradores de Roma, a saber, Cícero. Ele disse que se sentia muito inquieto, muito insatisfeito, muito angustiado, pois não existia em nenhuma universidade de seu tempo nenhuma filosofia que ensinasse as pessoas a ter sucesso e a ser feliz especial. E ele queria que seu dinheiro fosse aplicado com essa finalidade. Veja aí a função social que deve ter o dinheiro. E ele contrata o jovem Napoleão Hill, o convida para ele passar 20 anos viajando o mundo, entrevistando pessoas que tiveram sucesso e mais ainda as que não tiveram, pois ele disse que Napoleão Hill iria aprender mais com as que não tiveram sucesso do que propriamente com as que tiveram. Para ele construir uma filosofia que até então não existia, para ensinar as pessoas a ter sucesso, ganhar dinheiro e ser feliz. Aí você vê o verdadeiro espírito que se deve dar o dinheiro. Existem pessoas que são milionárias, bilionárias, como Elon Musk, como o francês de diversas grifes, que os dois vivem aí, um duelo aí de bilionário, um vive passando, janeiro estava ele, aí agora passou. Fevereiro com o bilionário Elon Musk, com o anúncio do primeiro implante de chip na mente humana, por sua empresa, a saber, Neuralink. Só ele aumentou 250 bilhões no seu capital, mas agora ontem eu vi uma matéria que o francês já ultrapassou ele novamente. Mas, não obstante essas pessoas serem ipsilícitas, ou ser bilionários, considerados os homens mais ricos, eu pergunto, será que eles são felizes? Ou não passam de miseráveis? Pois a pior solidão é aquela acompanhada. Eu prefiro um miserável que só tem o que comer, o que beber e o que vestir, numa roupa ainda que rasgada, porém limpa,
mas que ele consiga dormir, consiga colocar sua cabeça no travesseiro, consiga ter a consciência de que o que ele está fazendo é se esforçar para se tornar diariamente uma pessoa melhor. Pois, como defendia o rei Salomão defendia que o homem mais miserável do mundo não é aquele que não tem posses, não é abastado. O mais miserável do mundo é aquele que tem tudo e que tem o mundo aos seus pés, mas vive uma solidão ipsilitis, ou seja, literalmente acompanhada. E é esta a razão pela qual Cristo Jesus nos dera um exemplo. Ele vivia numa solitude que é diferente de solidão. Existe solidão e solitude. Solidão, você escolhe ficar sozinho, não porque você quer. Solitude é um estado em que você escolhe de forma voluntária ficar só para se conectar com o seu eu interior, bem como a felicitude. E é isso. Jesus vivia na solitude, que é diferente de solidão, que é exatamente aquele momento em que o homem se isola de forma voluntária para tentar se conectar com o seu eu interior. É isso que Jesus fizera nos 40 dias que antecederam a Páscoa no deserto. É isso que fizera Moisés nos 40 anos, nos 40 dias também no deserto, que foi objeto de inspiração para Michelangelo construir a estátua que remonta esta passagem. Vejo, portanto, que o que vai dizer se um homem é rico ou não, não é o que ele tem, e sim o que ele é. E me vem à mente aqui Schopenhauer. Schopenhauer diz que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Exatamente porque quanto maior o conhecimento do homem, mais liberto ele se encontra. Mais ele descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Ele passa a descobrir que pessoas que ele jamais imaginara, do próprio sangue, são os seus maiores algozes. E foi assim com Jesus. Jesus não fizera, fora criticado por não fazer nenhum milagre na cidade que ele nascera. Não que nascera propriamente, que ele foi criado em Nazaré, por ele nascer em Belém, onde é, lá na região da Cisjordânia hoje. Mas ele respondera, não há milagre onde não há fé. E santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque a própria família não acredita em você. A própria família é ingrata com você. A própria família calunia você sem prova. A pessoa que fez tudo na sua vida, e aquelas pessoas em que você fez tudo na vida, jamais esperava um ato de traição, de ingratidão, e pior ainda, de conspiração pelas trevas, porque o pior do mundo, o pior inimigo de todos, é aqueles que conspiram nas trevas. É como você ter um vírus inimigo, como era o Covid. O maior inimigo é aquele que você não tem como se defender, aquele que age nas trevas. Na sua frente é uma coisa e quando você vira as costas é outra. Ele usa e goza do que comer, beber e vestir, do seu abrigo, e quando vira as costas, ele lhe apunhala, calúnia, conspira contra você debaixo do seu próprio teto, debaixo daquilo, do pão que você contribuiu a vida toda para dar para eles. E continua fazendo. Jesus disse, não existe nada de grande, nada de grandeza, nada de interessante amar o mundo, ou seja, amar quem nos ama. A grandeza está em você conseguir ter espírito de resiliência e empatia para continuar a amar pessoas que conspiram nas trevas contra você. Ato contínuo, fazendo crer que quem consegue ter esse dom pode dizer que está no mais alto grau
e proximidade com o Todo-Poderoso, pois é uma tarefa muito difícil. Não obstante, a depender da perspectiva e a depender do ângulo em que você se enxerga, veio, portanto, que o dia de hoje, a Páscoa, para além de remontar o renascimento da Igreja de Cristo por meio do seu corpo, a Igreja de Cristo, quando Cristo for alçado à cruz, derramar as 7 gotas, a primeira no jardim de Getsemane, que as outras 6 na cruz, e ele disse uma das 7 palavras na cruz: Pai, eles não sabem o que fazem. Ele estava falando da ignorância, ele estava falando da cegueira espiritual, que hoje, não diferente da época de Jesus, mais de quase 2000 anos, acomete as pessoas. As pessoas conseguem enxergar um argueiro no olho do seu irmão e não conseguem enxergar a trave que está atravessada nos seus olhos. É isso. A verdadeira e clássica cegueira espiritual. Quando Cristo Jesus se fizera maldito para não ser bendito na cruz, era porque exatamente ele sabia e sabe que não somos capazes de sermos salvos por nossas obras. E não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese deve ser obra de Deus, para que o homem não se engrandeça em detrimento delas. Naquele momento da cruz, em uma primeira síntese conclusiva, significa, para além do renascimento de Jesus, para além da promessa que ele fizera lá no templo, quando se indignaram com aqueles fariseus, mandando eles destruir aquele templo, que ele iria reconstruir apenas em 3 dias, a cruz e hoje a ressurreição dele, no 3º dia, significa que ele cumpriu a promessa feita lá no templo, quando ele disse que iria reconstruir aquele templo em apenas 3 dias por meio do seu corpo glorificado. Doravante, entenda-se, como igreja, na hora em que Cristo Jesus se fez maldito na cruz, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, naquele momento a cortina caiu e o véu se rasgou. E aquilo que no passado, na antiga aliança, se via de elo, de intermediação entre Deus e o homem, bem como os profetas, bem como a pessoa de Moisés, bem como a pessoa dos sumos sacerdotes da tribo dos levitas e da tribo de Judá, a partir do momento da inefável crucificação de Cristo Jesus na cruz, a cortina caiu, o véu se rasgou. E isso significa que, doravante, não precisamos ir ou irmos para as sinagogas para estarmos diante do Todo-Poderoso. Não precisamos mais de intermediário. Podemos nos dirigirmos diretamente ao Todo-Poderoso, pois o seu trono, doravante, estará presente dentro, ou poderá, no mínimo, estar dentro de cada um de nós, a depender de como temos a sabedoria, o espírito de empatia, especialmente o espírito do esvaziamento, para nos permitir que o Todo-Poderoso, por meio do dínamo do poder do Espírito Santo, diariamente construa a nossa fé e permita que nos conectemos com o trono de Deus diariamente, sem contudo, no ponto, sermos obrigados a nos dirigirmos para as sinagogas, como Mateus 6 e seguinte é pedagógico, quando ele nos ensina, em uma segunda síntese estreita, que somente os pagãos se preocupam com o que comer, beber, vestir, e que não devemos fazer ou agirmos como os fariseus, onde oravam em pé, em voz alta, gritando para chamar a atenção. E ele diz: portanto, não se preocupe, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe
que vocês precisam delas. Ou seja, ele é portador do inefável caráter, de onisciência, de presença e de potência. E antes mesmo de pensarmos, de agirmos, ele sabe o que precisamos. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, essas coisas materiais, serão acrescidas. Ele está dizendo exatamente em Mateus 6 e seguinte, que tudo que o homem fizer, ele não pode colocar o resultado, o objetivo, em especial o dinheiro na frente. Tudo isso será consequência, pois ele sabe de todas as nossas demandas. O dinheiro, o poder, deve ser consequência daquilo que você faz com amor, com dedicação. Como eu estou aqui no domingo, enquanto muitos estão nas praias, viajando, sem nenhum demérito a quem está fazendo isso, tentando me esvaziar para tentar me conectar com a verdadeira essência deste dia, que é a Páscoa, que representa a ressurreição do Filho do Homem, a ressurreição da Igreja de Cristo por meio do seu corpo, glorificado com carne e espírito, pois em Mateus ele é pedagógico, quando diz que somente os pagãos se preocupam com essas coisas. Razão pela qual lembro que o rei Salomão, não obstante ter pedido somente por sabedoria para governar sobre Israel, Deus o tornou um dos 10 reis, maiores reis de Israel, juntamente com seu pai, rei Davi, o homem mais rico e sábio. No à toa ele escrevera 3 livros. O primeiro, Saber Cântico ou Cantares, que é um livro poético, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? E o rei Salomão morre sem saber quem é ela, que ela é exatamente a igreja de Filadélfia. Esse modelo que deve ser. O rei Salomão, em seu primeiro livro, Cantares, ele retrata a nossa primeira vida ideológica, que todos passaremos e passamos. Escreve o segundo livro, a saber, Provérbios, que é um verdadeiro arcabouço jurídico e filosófico sobre a perspectiva ética e moral de como o homem deve se comportar na sociedade. Chega na sua terceira idade e escreve o livro Eclesiastes, no sentido de dizer que tudo passa e tudo é ilusão. E o que o conforma ou conformar é eliminar a certeza de doravante poder contar com o Todo-Poderoso. E é nesse ponto que diferencia o rei Salomão dos ateus, teísta ou ateísta, como defendia Blaise Pascal, quando disse que o homem que crê em Deus, se Deus em tese não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não pode falar o mesmo dos ateus, sejam teísta ou ateísta, pois seu prejuízo será incalculável. Vejo, portanto, que devemos olhar ou enxergarmos este dia de hoje, de Páscoa, em outra dimensão, sob outra perspectiva espiritual, tirando a venda dessa cegueira espiritual dos fariseus e buscando a verdadeira essência da palavra de Deus. Buscais a verdade, João 8, 32. E a verdade vos libertará. E eu digo, não há como buscar a verdade senão por meio do ensinamento da filosofia, que é considerada a melhor amiga do saber. Não à toa o rei Salomão só pedira por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E quando viajamos na cronologia bíblica, notadamente nos pais da igreja católica, chegamos ao erudito São Tomás de Aquino, considerado pai da escolástica, na ocasião em que o mesmo fora pedagógico no sentido de se dirigir ao Todo-Poderoso por meio de uma oração que gosto muito de recitar. Abre aspas. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade.
Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Veja que erudita, que transcendental oração da lavra do pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino, que não me canso de recitá-la. Razão pela qual parto para a conclusão do presente estudo temático em remontar um poeta espanhol, qual seja Francisco Dumont Quevedo, que fora pedagógico no sentido de dizer que as palavras são como as moedas, onde às vezes poucas, como é o caso do euro, do dólar, em especial do dinar do Kuwait, que vale até 3 vezes mais do que o dólar, poucas valem muito, e ao revés, às vezes muitas não valem nada, como é o caso da moeda da Argentina, cujo presidente atual é o emblemático cabeludo Javier Milei, que em breve será objeto de um vídeo aula onde eu irei contextualizar o que você precisa saber sobre a perspectiva do constitucionalismo argentino à luz da atual gestão de Javier Milei, que vem fazendo políticas nem um pouco ortodoxa, a ponto de tentar esvaziar o poder do parlamento, criando aí uma espécie de constitucionalismo abusivo. Se inscrevam no presente canal, que em breve irei trazer o que você precisa saber sobre o constitucionalismo da Argentina à luz do governo de Javier Milei. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que sou adepto das palavras, das poucas palavras que valem muito, como defendia o poeta espanhol saber Francisco Dumont Quevedo, no sentido de enfatizar em uma síntese conclusiva, portanto, que não somos santos e ninguém pode ser. E o dia da Páscoa deve ser visto não somente como um dia em que você deve ir para um restaurante chique, comer ovo de Páscoa, sem nenhum demérito àquilo que pode fazer isso, mas em especial deve ser visto e compreendido como um dia em que devemos nos esvaziar, como Cristo Jesus se esvaziar do trono de Deus, para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, sobretudo remontando o que dizia um grande dramaturgo, por que não dizer poeta português, a saber, Fernando Pessoa, para quem certa feita assim assentara, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, em que pese, deve se esvaziar o máximo possível para tentar fazer aquilo que revela e reflete a vontade de Deus, hoje e sempre. Amém. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do singelo vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com um número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Excelente Páscoa, fique com Deus e até a próxima.